Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor. E hoje, como domingo da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém, também conhecido como Domingo de Ramos, vamos cantar o hino de número 57 no Cantor Cristão. Não convido ninguém para estender ramos diante do Senhor Jesus. Não convido ninguém para estender mantos diante do Senhor Jesus, mas convido todos a estendermos o coração, a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar o hino de número 57 no Cantor Cristão. Cantemos. Vamos nos ajoelhar, por favor, e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela Tua criação maravilhosa. Imaginamos o Senhor criando este maravilhoso universo, Senhor. Tudo com uma perfeição tão grande. Imaginamos o Senhor criando a terra com tanto amor, pensando no bem-estar do ser humano. E vemos a natureza tão perfeita que o Senhor criou, e o silêncio com que as árvores crescem, não fazem barulho nenhum. O silêncio que os bebês dentro do ventre fazem, crescem e não fazem barulho lá no ventre, e o Senhor faz com que tudo funcione em perfeita harmonia. O alvorecer silencioso, o ocaso silencioso, as estrelas brilhando no céu, o belo luar, tudo num silêncio perfeito, como imaginamos ser o céu também, um local de paz, de ordem, de respeito, de harmonia, de comunhão. Ajuda-nos a aprendermos aqui sobre a terra, Senhor, a termos a elegância que o Senhor tem. O Senhor é o cavalheiro da mais elevada espécie. Não há outra pessoa tão elegante como o Senhor. Que nós possamos assim viver aqui sobre a terra e demonstrarmos a todos que somos diferentes, porque somos teus filhos. Ajuda-nos, ó Deus, porque vivemos tempos difíceis, tempos que a tua palavra já adverte que chegariam, tempos trabalhosos, tempos de pessoas rebeldes, desobedientes, ingratos, profanos, mais amigos dos deleites do que amigos do Senhor. Mas pedimos que o Senhor preserve a tua igreja aqui e em toda a face da terra, onde há sinceridade e verdade.
que todos nós possamos com amor te servirmos, com compromisso, com fidelidade, com obediência, não estendendo palmas, não estendendo ramos, não estendendo os mantos, mas a nossa própria vida, nos debruçando perante a Tua santíssima presença e nos oferecendo a nós mesmos ao Senhor e dizendo: usa-nos, ó Deus, usa-nos para a Tua glória, usa-nos para o Teu louvor, usa-nos para que ainda enquanto é o tempo da graça, pessoas sejam salvas. Está terminando o tempo da graça, logo a porta vai se fechar, mas ainda hoje é tempo de salvação. Por isso fala, Senhor, opere em nosso meio, que o Teu Santo Espírito trabalhe na vida de cada um dos Teus filhos e dos visitantes, para que possamos sair daqui diferentes de como entramos, Senhor. Possamos sair daqui tocados pelo Teu Santo Espírito, tendo prestado ao Senhor um culto aceitável. Porque a Tua palavra diz que muitos cultos na Bíblia não foram aceitos, a começar pelo primeiro. Caim ofereceu um culto que foi rejeitado ao Senhor. Nadab e Abiú ofereceram um culto que foi rejeitado pelo Senhor. Hofni e Finéias ofereceram um culto que foi rejeitado pelo Senhor. O fariseu no templo orou, mas não foi aceita a oração. Quantos cultos na Bíblia não foram aceitos? Porque não foram feitos com amor, com quebrantamento, com humildade, com humilhação. Ajuda-nos, portanto, Senhor, estarmos aqui quebrantados perante a Tua santa presença e o Senhor abençoando a Tua igreja, os Teus filhos, com a Tua graça maravilhosa, infinita e a Tua bondade incomparável. Oramos pelos irmãos que, por motivo de saúde, não podem estar conosco. Oramos pela irmã Zélia, oramos pelo irmão Walter Zahorkak, oramos pelo irmão Sandro, que passou por uma cirurgia durante a semana e já está se recuperando em casa. Louvamos ao Senhor. Outros irmãos que, devido à longa idade, também não podem costumeiramente estar conosco. Oramos por todos eles. Irmã Irene, lá no centro de Curitiba, tão amorosa, tão fiel ao Senhor, mas devido à idade, à distância, nem sempre é possível estar aqui em nosso meio. Oramos pelo irmão Arvido, já caminhando para 92 anos. Oramos agradecidos ao Senhor pelo prazer que Ele tem de louvar, de bendizer ao Senhor, quando podemos estar com Ele, orando. O Senhor é bom para com Ele. Te louvamos pela vida do nosso amado e valoroso irmão. Oramos pela irmã Odila, oramos por outros irmãos que não podem estar conosco, também pela distância, como os irmãos em Santa Catarina, irmãos em Minas Gerais, irmãos no Nordeste do Brasil, irmãos no Centro-Oeste do Brasil, irmãos no estado de São Paulo, aonde os Teus filhos estão e onde os sinais da internet chegarem, transmitindo o culto aqui. Abençoe, Senhor, que todos sejam alimentados pelo Senhor e enriquecidos pela Tua santa palavra. Tudo isso nós pedimos, Senhor, e Te louvamos, agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
seguir vamos ouvir um dueto, bombardino e piano, nosso amado irmão Álvaro ao piano, nosso amado irmão Ezequiel ao bombardino. E enquanto os dois estiverem tocando, todos nós orando silenciosamente. Peça ao Senhor, no silêncio do seu coração: Senhor, fala ao meu coração. Hoje é o domingo da entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. E algumas coisas impactam o meu coração. Uma é o choro dele sobre a cidade. Ao entrar na cidade, ele chorava e dizia: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha faz com os seus pintinhos, mas você não quis. Outra é, falando aos fariseus: se os meus discípulos se calarem, as pedras clamarão. Mas o que mais chama a minha atenção é quando o Senhor Jesus passa pela cidade, passa pela multidão e se dirige para o foco do problema, que era o templo. Hoje o problema não está nos governos, o problema não está no mundo, o problema está nas igrejas que estão de brincadeira. As pessoas que se dizem cristãs, mas que não estão levando a vida cristã. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Precisamos de uma nova disciplina do Senhor, um novo zelo do Senhor, uma nova purificação do templo, como ele fez em Jerusalém. Vamos ouvir o dueto e depois oremos silenciosos, depois ouviremos a palavra do Senhor. De exortação para nós, queridos irmãos. A Bíblia nos ensina que nós devemos exortar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. A verdade é que hoje as pessoas não gostam mais de disciplina. A verdade é que hoje as pessoas não gostam mais de correção. A verdade é que hoje as pessoas estão vivendo um tempo, o tempo das pessoas amantes desse mundo, dos senhores. Na quinta-feira, eu e o irmão Hugo fomos até um local comprarmos flores para o dia das mães aqui da escola, encomendar as flores. Estávamos conversando com a senhora lá, que é dona, e nós a conhecemos há muitos anos, os filhos deles estudaram aqui, e ela dizia assim para nós, o irmão Ismael estava junto conosco, e ela dizia assim para nós: eu não estou plantando mais essas flores convencionais. Hoje estamos trabalhando muito mais com as suculentas do que com as flores convencionais, porque
Não tem mais jovem que queira trabalhar. Chega um jovem, tem que trabalhar de sábado? Então não quero trabalhar. Tem que vir regar as plantas no feriado? Então não quero trabalhar. Então ela mudou um pouco o ramo das flores que ela está plantando, porque não se encontra mais quem quer. É o tempo das pessoas fracas. É o tempo das pessoas fugitivas. É o tempo das pessoas que querem diversão. É o tempo das crianças que querem parquinho de diversão. E todos os anos, muitas vezes nós ouvimos aqui que vida cristã não é parquinho de diversão, é campo de batalha. Se você não está pronto para enfrentar a batalha no dia a dia, não é o seu lugar o cristianismo. Está perdendo tempo de estar aqui. Vai para o shopping, vai para a academia, vai para o parquinho de diversão para se divertir. Porque na casa do Senhor não é lugar de diversão, não é lugar de entretenimento, é lugar de exortação, é de confronto para o pecado. As pessoas estão tão fracas ultimamente. Sexta-feira, conversando com a irmã Vanete, ela falou assim: pastor, olha a que ponto nós chegamos. Ela, além dos compromissos aqui na escola, ela cuida do pai e da mãe que já são idosos e totalmente dependentes. Ela então tem que cuidar de dia, de noite, dos dois. E por causa disso o corpo dela tem sofrido, tem sentido. E ela procurou o médico e o médico falou assim: quais são os esforços que você tem feito? Seus esforços físicos? Aí ela se emocionou, porque ela falou: eu cuido dos meus pais de dia e de noite. Eu preciso trocar as fraldas, eu preciso ajudá-los. E ela se emocionou. Por ela se emocionar, o médico falou: eu vou encaminhá-la para o psiquiatra. Meus irmãos, é o tempo das pessoas fugitivas. Aí vai para o psiquiatra para quê? Para dopar as pessoas, para fugir do problema e não enfrentar. Queridos, estamos no dia em que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém. E nós precisamos de uma nova purificação da igreja, do templo. Que o Senhor Jesus hoje tenha misericórdia de nós. E o que está errado na minha vida, na nossa vida, vamos permitir que Ele expulse, que Ele extirpe. E que nós possamos ser uma igreja, como Ele falou: a minha casa será chamada casa de oração. Por isso peço aos irmãos, quando entrarem, entre em espírito de oração. Lembre-se do Cânticos dos Degraus, quando estiver entrando, entre em espírito de oração. Tem uma placa ali na entrada: orai pela paz de Jerusalém. Olhe e ore e entre em silêncio orando. Precisamos que o Senhor Jesus opere em nosso meio, para que não sejamos mais uma das tantas igrejas reprovadas e que vão ficar para trás, queridos irmãos. Nem igrejas deveriam ser chamadas, nem pastores deveriam ser chamados. São animadores de auditório, lamentavelmente. Diz em Mateus capítulo 21, de 8 a 13, a palavra de Deus nos diz assim: e muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, profeta de Nazaré. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de salteadores. Que palavra pesada, queridos irmãos, que advertência. Por isso abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor, e se alguma coisa estiver errada em mim, Senhor Jesus, expulsa. Se está havendo descuido da minha parte, expulsa, corrige, Senhor, para que possamos ser uma igreja aprovada, e no dia do arrebatamento todos estes bancos fiquem vazios, e nós estejamos com o Senhor. 3 lições para nós nesta manhã.
do que está acontecendo nos nossos dias, nas igrejas por aí afora. Em primeiro lugar, igrejas que acalentam e não confrontam. Igrejas que estão acalentando e não confrontando. Acalentar é alimentar, é nutrir. E hoje o pecado está sendo nutrido dentro das igrejas. Não vamos falar nada. Eu vou falar sobre silêncio. As pessoas vão se ofender, não voltam mais aqui. Irmãos, eu não quero ser popular. Eu não quero positivo de ninguém. Não quero aprovação de ninguém. Mas um dia eu vou prestar contas a Deus. E eu preciso. E se eu não falar um dia, as pessoas vão dizer: pastor, você sabia e não falou. Como é bom ouvirmos o Senhor Jesus repreendendo. A repreensão dele dá sabedoria. A repreensão dele nos dá sabedoria para nós não acalentarmos o pecado. E uma igreja que acalenta o pecado, ela está conduzindo os membros para o inferno. Nosso saudoso irmão Ezequiel, já está com o Senhor. Uma vez ouviu na BBN e falou: olha, pastor, o que eu ouvi hoje? De um pastor que foi convidado numa igreja, e enquanto estava ali esperando o momento de ser chamado para o púlpito para pregar, o pastor da igreja local falou assim: pastor visitante, fale sobre amor. Lindo, né? Fale sobre amor. Quem não gosta de ouvir falar sobre amor? Fale sobre paz. Agora, pega leve com o pecado, que isso deixa as pessoas desconfortáveis. O pastor visitante ouviu, se entristeceu, e quando assumiu o púlpito, com a autoridade de Deus, falou: esta igreja está indo para o inferno, e o pastor está conduzindo esta igreja para o inferno. Não confrontar o pecado, meus amados irmãos, é conduzir as pessoas para o inferno. A igreja não tem que acalentar ninguém, a igreja tem que confrontar. Irmão, está errado, a sua atitude está errada. Irmãos, vamos mudar de comportamento. Irmãos, vamos ser bíblicos, vamos buscar na palavra de Deus o alimento, para que nós sejamos nutridos com a palavra do Senhor, e não com entretenimento, como estamos vendo tudo por aí. De verdade, meus irmãos, eu tento durante a semana assistir algum culto em algum ambiente, mas para mim tem sido difícil chegar até o final daquelas celebrações, porque para Deus não. Recentemente comecei a assistir, primeiro me chamou a atenção a multidão, culto e uma multidão, galeria cheia, auditório cheio, milhares de pessoas. E o animador lá na frente começou a falar de uma viagem que ele havia feito durante a semana. Embarcou no avião, e aí este homem do inferno começou a falar dos atributos de uma das aeromoças, de uma das comissárias. E o que me chamou a atenção, meus irmãos, é que o povo achava graça. Ele falava dos atributos da moça, e as pessoas, homens e mulheres, dando gargalhada. E eu pensei: até onde vai isso? Até onde vai isso? Eu já não aguentava mais ver, mas eu pensei: eu vou mais um pouquinho só para ver aonde vai terminar. Depois dele falar todas aquelas coisas da pobre moça, e as pessoas dando risada, eu cheguei até onde ele falou: vocês gostam disso, né? E a turma se desmanchou em dar risada. É uma igreja que está acalentando o pecado, não confrontando o pecado. E meus irmãos, esse tipo de gente é pior do que os profetas de Baal. É pior, porque os profetas de Baal, pelo menos eles estavam se compungindo. Oh Baal, ouve-nos. No Monte Carmelo clamavam 450 profetas de Baal: oh Baal, ouve-nos, da manhã até o meio-dia. E ainda se retalhavam com lancetas. Era uma cena terrível, triste, patética, humilhante, mas não tinha nenhum rindo. Por isso, esse tipo de igreja nos nossos dias, que acalenta e não confronta, é pior do que os profetas de Baal, porque eles estavam indo para o inferno chorando. Esse tipo de gente está indo para o inferno sorrindo. Senhor Jesus, purifica.
purifica-se. Que a tua igreja aqui seja uma igreja que confronte, não alimente, não acalente. Em Judas, o único capítulo, versículo 9, não precisam abrir para lá, mas aí está escrito que esses são os pastores que se apacentam a si mesmos, sensuais, não têm o Espírito. Quiser depois conferir, está escrito isso. Sensuais, quem é sensual não tem o Espírito. Quem fica brincando com esse assunto é uma pessoa carnal, imunda, imoral, não é do Senhor Jesus Cristo. Estão sendo conduzidos para ele. Segundo lugar, igrejas que entretêm, mas não exortam. Igrejas que estão mais para entreter as pessoas, mais para espetáculo, mais para shows, mais para luz piscando. Não diferencia nada do mundo, irmãos. Não diferencia nada. As luzes piscando, a música do mundo, os costumes do mundo, o cabelo do mundo, o corte do cabelo do mundo. Quando eu vejo um líder que se diz pastor, cortando o cabelo que nem jogador de futebol, esse homem não é de Deus. Esse homem não é de Deus. Não tem nem personalidade. Que apareceu uma outra pessoa. E o que tem de gente assim hoje? Querendo parecer celebridade de televisão. Querendo se vestir como celebridade de televisão. Os púlpitos se transformaram em palcos. Charles Spurgeon já dizia quase 200 anos atrás, ele perguntava, púlpitos ou palcos? O que devemos ter aqui, queridos? Um púlpito, não um palco. Mas os palcos hoje estão por aí afora, nos ambientes para entretenimento, para danças, para músicas, para costumes, para cabelos. Homens pintados de cabelo azul, mulheres de cabelo azul, de cabelo vermelho, parece um maçarico, nem parece uma pessoa. Irmãos, é triste, irmãos. Uma moça começou a vir aqui com o cabelo azul e eu falei, não venha mais assim. Você sabe o que significa isso? Uma mulher que pinta o cabelo de azul está dizendo que quer ter relacionamento com outra mulher. É isso que quer dizer. Não apareceu mais. E hoje está assim. Porque no passado, quando pregava contra o pecado, as pessoas mudavam de vida. Hoje prega contra o pecado, as pessoas mudam de igreja. Queridos, nós devemos exortar e não entreter. Que ninguém tenha vindo aqui para se entreter, que todos nós tenhamos vindo aqui para nos alimentarmos da palavra do Senhor, para nos promovermos a exortação. Igreja que tenta se parecer com o mundo é uma igreja que está conduzindo os seus membros para o inferno. Me alegra de ver que os irmãos têm ouvido as exortações. Que os irmãos querem ser discípulos, não plateias. Que não haja aqui nesta igreja plateia, mas que haja aqui um grupo de discípulos. Prontos para ouvir, prontos para servir, prontos para receber a disciplina do Senhor e para vivermos exatamente o oposto de como o mundo lá fora vive. Quando a igreja se coloca no seu lugar, uma casa de oração, irmãos, não existe poder das trevas que resista. Recentemente estudamos aqui, depois vamos continuar estudando sobre Atos capítulo 12. Mas estudamos aqui que Herodes, com o seu poder bélico, com a sua autoridade, Herodes foi derrotado, porque um grupo de irmãos fiéis estava em oração. Queridos, se nós todos aqui nos comprometermos a orar e a ter uma vida de obediência e santificação, não tem autoridade injusta nesse Brasil que vai resistir. Se todos nós nos comprometermos a isso. Deus está permitindo isso porque as coisas estão erradas. Deus está permitindo isso e Ele diz que é Ele que levanta e destitui autoridades. Deus está permitindo essas autoridades mentirosas, corruptas, que estão zombando, debochando das pessoas, porque as igrejas estão com entretenimento, estão com brincadeira. Vocês gostam de entretenimento? Então eu vou dar socialistas para vocês. E qual é o lema do socialismo? Pão e circo. Pão e circo. Então, já que vocês gostam de entretenimento, então vocês vão ter circo na igreja e circo nos governos também. Queridos, vamos clamar ao Senhor.
Purifica, Senhor Jesus, purifica. Ajuda-nos a não querermos parecer com o mundo. Ajuda-nos a nos vestirmos como servos do Senhor, agirmos como servos do Senhor, a vivermos como servos do Senhor, fiéis nos contratos, fiéis nas palavras, fiéis no compromisso. Muitos estão dentro das igrejas, mas fora do reino. Dentro das igrejas, indo sorrindo para o inferno, fora do reino do Pai Celestial. E em último lugar, igreja inclusa, mas que exclui a verdade. Hoje está um tal de inclusão. Vamos incluir, vamos acalentar, vamos receber, vamos acariciar. Como essas palavras têm sido usadas no nosso tempo. Vamos fazer um acolhimento. Ai, coitadinho, ele é uma vítima da sociedade, vamos acolher. E nas igrejas está assim. Pessoas cheias de pecados e imundícias, mas não se fala contra isso, mas não se exorta, mas não fala a verdade. E a palavra de Deus diz que é a verdade que liberta. Se a verdade for excluída, as pessoas vão precisar a vida inteira ser incluídas, acolhidas, e não vão mudar de vida, porque é a verdade que nos liberta. Por favor, abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 4. Uma igreja não pode ter afinidade com o pecado. Uma igreja não pode ter interesse de acolher o pecado. O pecador, sim, mas o pecado. Incluir vida pecaminosa dentro da igreja é expulsar a verdade da igreja. Tiago capítulo 4, versículo 4, diz a palavra do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se quiser tornar amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Duas coisas incompatíveis, pecado e Deus. A santidade de Deus não permite que o pecado seja tolerado na igreja. O Senhor Jesus falou: não podeis servir a dois senhores, porque tem que escolher um e rejeitar o outro. E uma vez que escolheu um, automaticamente já rejeitou o outro. Quando nós escolhemos servir a Deus, automaticamente nós excluímos o pecado da nossa vida. E quando uma pessoa entra com hábitos pecaminosos, com atitudes pecaminosas, com amor devemos falar: você está errado, você precisa mudar, porque o Evangelho transforma. Se uma pessoa não foi transformada, agiu no mundo lá fora e age na igreja do mesmo jeito, essa pessoa não nasceu de novo. E quem não nasceu de novo não pertence ao reino dos céus. Para pertencer ao reino dos céus precisa nascer de novo. Nicodemos falou o Senhor Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos era mestre em Israel. Nicodemos era religioso, mas ele não conhecia a verdade. E quando conheceu, o Senhor Jesus falou: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E eu gostaria de perguntar: todos aqui já nasceram de novo? Todos já nasceram de novo? Se você não sabe, é porque não nasceu. Todos nascemos uma vez dos nossos pais. No dia 14 de julho de 1961, eu nasci na família dos meus pais, no Hospital Vitor do Amaral, lá no Água Viva. E 2 dias depois, foi um táxi preto com o nosso pai e meu irmãozinho Daniel, com 4 aninhos, foram lá para me buscar. Nasci na família dos meus pais. Mas em 1972 eu nasci na família de Deus. Eu entendi que eu era pecador. Eu entendi que eu era pecador, tinha 11 anos de idade. Eu preciso do Senhor. Foi aí que eu nasci na família de Deus. Você entendeu que você é pecador?
pode ser religioso, Nicodemos também era. Nicodemos era até melhor do que nós, ele era mestre em Israel, mas ele era pecador, ele estava indo para o inferno. E se você só nasceu na família do seu pai e não nasceu na família de Deus, você está indo para o inferno, precisa nascer de novo. O Senhor Jesus falou: necessário vos é nascer de novo. Talvez você tenha ido na igreja a vida toda, desde pequenininho, fez todos os rituais, mecanicamente, nem era espontaneamente. Se você não nasceu de novo, hoje é o dia para você aproveitar esta maravilhosa oportunidade. O Senhor Jesus entrou em Jerusalém e as pessoas não o conheciam e perguntavam: quem é este? Você sabe quem é o Senhor Jesus Cristo? O que Ele é para você? Ele é o seu Salvador? Porque se Ele não é ainda, hoje é o momento. Hoje é o momento de você recebê-lo. Permita que Ele expulse da sua vida os pecados. Permita que Ele expulse da sua vida tudo que interfere na comunhão com Deus. Onde você estiver, faça neste momento uma oração: Senhor Jesus, eu quero nascer na família do Senhor. Eu só nasci na família dos meus pais. E permita-me dizer uma coisa: quem nascer uma vez, morrerá duas. E quem nascer duas, morrerá só uma. Quem nascer somente na família do pai e da mãe, e não nascer na família de Deus, vai morrer fisicamente e espiritualmente. Mas quem nasceu na família do pai e da mãe, e nasceu do Senhor, nasceu na família de Deus, nasceu de novo, nasceu duas vezes, só vai morrer fisicamente, espiritualmente não vai morrer, porque Ele vai levar para o céu. Há hoje alguém que só nasceu uma vez, foi criado na igreja, foi a vida toda na igreja, mas não nasceu de novo. Então essa igreja está falando a verdade. Deixa que o Senhor Jesus entre no seu coração. Convide-o neste momento: Senhor, eu quero nascer, ou eu quero me reconciliar com o Senhor. Porque muitas vezes acontece como o filho pródigo, se ausenta da casa do pai, vai parar longe da casa do pai e precisa voltar, precisa tomar uma atitude: eu quero voltar, quero ser agora do Senhor, Pai, quero viver para sempre com o Senhor. Não podeis servir a dois senhores, e somos nós que escolhemos a quem queremos servir. Você já fez a sua escolha? Enquanto Deus nos der vida e oportunidade, vamos continuar pregando contra o pecado, queridos. Porque o Senhor falou em Oséias 6, versículo 4: o meu povo sofre porque falta conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Oséias 4, 6. O meu povo sofre porque falta o conhecimento da palavra de Deus. Hoje os templos estão mundanos, os costumes mundanos, os cultos mundanos, as pessoas rindo para o inferno, porque falta conhecimento da palavra do Senhor. Deus quer que todos tenham conhecimento da sua palavra. Deus quer que todos estejam no céu participando do banquete que Ele tem preparado para todos nós. Mas o Senhor Jesus advertiu: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que foi transformado, aquele que abandonou o pecado, aquele que é possuído e controlado pelo Espírito de Deus. Quantas pessoas estão indo sorrindo para o inferno? Quantas pessoas estão na porta do inferno? Milhões de pessoas estão na porta do inferno, mesmo dentro das igrejas, porque não mudaram de vida, porque não abandonaram o pecado, porque não nasceram na família de Deus. Uma igreja não tem que ser inclusa, uma igreja não tem que ser simpática com o pecado, uma igreja tem que confrontar o pecado. Durante a semana, o irmão Daniel mandou uma reportagem. Meus irmãos, na semana anterior, um dos irmãos tinha nos falado sobre isso. Segunda-feira, Deus nos permitiu visitar o prefeito, falamos, e o assunto foi nessa direção também. Ele não é salvo, mas ele falou: eu vou aparecer lá na igreja, porque eu vejo que vocês são diferentes. Eu vejo que vocês
são diferentes. O irmão Daniel mandou a reportagem. Traficantes que se dizem pessoas que conhecem a Deus. Pode entender uma coisa dessa? Pessoas com fuzis, com metralhadoras, levando à morte e à destruição, se dizendo cristãos. Conhece uma coisa dessa? É mais uma das irresponsabilidades dos templos que não estão alertando, que não estão extirpando o mal do mundo, estão acalentando o mal, estão permitindo o mal, estão incluindo o mal no seu ser. Nosso amado irmão Sandro, um homem enorme, forte, estava com um problema apenas em um músculo. É isso, né, irmã Simone? E o corpo todo. Ele chegou a desmaiar no templo uma vez. Um único músculo e o corpo todo. Queridos, o pecado não pode ser permitido dentro dele, porque senão o corpo todo, a igreja toda. Portanto, vamos viver em santidade, obediência e pureza, como Deus quer que assim vivamos no meio dessa geração corrompida. O Senhor Jesus falou: quem quiser vir após mim, deve fazer o quê? Negue-se a si mesmo, mais uma coisa: tomar a sua cruz. O que significa isso? Morrer para ele. Quem quiser vir após mim, não é para aceitar por inclusão, é para aceitar por submissão, por quebrantamento, por humilhação. Senhor, eu aceito a cruz. Eu vou morrer para mim, para os meus pecados, para os meus desejos, para as minhas concupiscências, para a minha maneira mundana de viver. Eu vou morrer para servir ao Senhor. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Vamos repetir todos juntos? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Vamos morrer, queridos irmãos. Não vamos ser mais uma dessas igrejas que estão por aí iludindo, enganando, trapaceando. São os lobos vorazes que entraram no meio dos rebanhos e estão conduzindo as pessoas, apacentando as pessoas em direção à perdição eterna. Quem está em Cristo deve ser uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não pode haver inclusão na igreja, tem que ser renovação, tem que ser mudança, abandono das práticas pecaminosas e uma nova vida com Cristo Jesus. Peço que todos abaixem suas cabeças, por favor. Você já nasceu de novo? Se não gostaria de fazê-lo nesse momento? É a escolha sua, pessoal, individual. O marido não escolhe pela esposa, a esposa não escolhe pelo marido, o pai não escolhe pelo filho, o filho não escolhe pelo pai. Cada um escolhe individualmente. Você já fez essa escolha? Quer nascer de novo na família de Deus? Ele deseja isso, ele quer isso, e foi por isso que Jesus morreu na cruz, para que você tenha uma nova vida, uma vida abundante. E se você nascer de novo, se acontecer de você morrer fisicamente, só essa morte vai lhe atingir, porque a espiritual não. Alguém nesta manhã, levante a sua mão onde você estiver. Se você estiver, Deus abençoe essa vida, Deus abençoe mais esta vida, mais alguém, Deus abençoe mais esta vida, mais alguém, mais esta vida, Deus abençoe 4 vidas preciosas, mais alguém. Por favor, não retarde esta decisão. Isso é muito sério. Isso vai impactar você o resto da eternidade. Porque é onde você vai passar a eternidade. Se você escolher nascer na família de Deus, Deus abençoe mais esse jovem. Se você escolher, viverá com Deus para sempre. Se você o rejeitar, Ele rejeitar-te-á para sempre. Alguém nesta manhã também que deseja se reconciliar com Deus, talvez você já tenha tomado essa decisão. Talvez por algum tempo você andou nos caminhos de Deus, mas andou descuidado, afastado. O Senhor quer que você volte à comunhão, volte ao aprisco. Alguém nesta manhã
Deus abençoe essa vida, mais esta vida, mais esta outra vida. Ah, mais alguém? Volte à comunhão. Não é bom ficar longe, não é bom ficar do lado de fora. Nosso pai sempre dizia que a porta tem duas funções: uma é deixar passar, a outra é não deixar passar. Hoje a porta está aberta, deixando todos passarem, mas quando essa porta se fechar, ninguém mais passa. Se houver alguém, mais alguém, várias vidas nesta manhã, estamos felizes por salvação e reconciliação. Deus abençoe. Mais alguém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua igreja, Senhor. Ela deve ser tua, não dos homens. Ela deve agradar ao Senhor, não aos homens. Ela não deve acalentar o pecado, mas sim confrontar o pecado. A igreja não pode ser local de entretenimento como está sendo, Senhor. Quantas gargalhadas sarcásticas, quantos sorrisos, quantos gracejos, como a tua palavra chama, de chocarrices, acontecendo nos lugares onde deveriam zelar pela palavra do Senhor. Ajuda, Senhor. Abençoe a tua igreja aqui, não ser uma igreja inclusiva, mas uma igreja que pregue a verdade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos uma vida espiritual, santa e de obediência ao Senhor. E se acontecer o arrebatamento nos próximos dias, que vai acontecer, certamente, estejamos todos juntos para sempre com o Senhor. Louvamos-te, portanto, pela salvação e pela reconciliação. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
quando terminou a reunião com o prefeito, ele falou assim: pastor, venha mais vezes. Venha mais vezes. Os filhos dele estudaram aqui. Vamos orar pela salvação de todas as pessoas. Mas só pode dar quem tem. Como vamos falar da transformação se nós não somos transformados? Como vamos falar de um ambiente celestial se vivemos num ambiente mundano? Como vamos falar que andamos com o Senhor Jesus Cristo se as nossas atitudes não concordam? Que Deus ajude a igreja para que possamos ser igreja do Senhor e não palco nem diversão, nem de entretenimento, nem mundanismo. Que Deus nos livre disso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua igreja. Estamos muito próximos do dia que vamos ver o nosso Salvador face a face. Do domingo de Ramos até a crucificação, apenas 5 dias. Será que temos isso ainda pela frente de igreja aqui sobre a terra? Ou nós que estamos selados no Espírito Santo já estaremos com o Senhor? Do jeito que o mundo vai, do jeito que as igrejas estão, cremos que logo o Senhor porá um ponto final nesta barbaridade, nesta brincadeira, nessa leviandade que está acontecendo. Mas que enquanto estivermos aqui, o Senhor nos ajude e possamos andar bem perto de Ti. Tão perto de Ti, Senhor, para seguirmos os passos do nosso Mestre. Tão perto de Ti para ouvirmos a Sua voz bendita e maravilhosa, inclusive as exortações, repreensões e correções que nos dão sabedoria. E perdoa quando falhamos, Senhor. Leve em paz agora os meus amados e queridos irmãos, todos comportadamente, todos, ó Deus, com reverência, todos com amor, todos com zelo, fazendo sempre o que agrada ao Senhor. E nos lembremos que não saímos da Tua presença em momento algum. Onde estivermos, devemos refletir a luz de Cristo Jesus. E é neste nome maravilhoso, neste nome poderoso, neste nome eterno do nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém? Amém. Então, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoado almoço. Que o Senhor conceda o pão de cada dia na porção suficiente, sem exagero, sem desperdício, porque isso é pecado também. E até a noite, com a permissão do nosso Mestre. Vão em paz e sirvam com alegria.